Olá, aventureiros! O que será que uma máquina que teoricamente seria capaz de medir a personalidade humana em um dos refrigerantes mais famosos do planeta tem a ver com o horror gótico? Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e essa é nossa segunda aula sobre ciência médica no horror gótico, dessa vez falando sobre Dr. Jekyll e Mr. Hyde, o médico e o monstro, lançado originalmente em 1886 e considerado por Stephen King uma das obras seminais da parte de monstros do horror, e inclusive seria uma das bases inclusive do lobisomem da forma como vemos atualmente no cinema e outras mídias. E vamos começar falando. Luiz, o que será que teria a ver com ciência médica Dr. Jekyll e Mr. Hyde? Né? Qual seria a criação, a conexão que poderia ter? Não seria só uma obra puramente fantasiosa? Então, temos que lembrar uma coisa importante, que o Louis Stevenson, que escreveu Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ele era formado em Direito. E na época tínhamos duas discussões médicas extremamente interessantes dentro do meio legal, que era o uso de um conhecimento supostamente científico para você identificar, inclusive, tendências criminosas nas pessoas, ou mesmo recuperar pessoas na cadeia. E a outra é justamente a questão de quais seriam os limites das pesquisas médicas, ainda mais que ainda estava fervorosa a questão sobre fornecimento de cadáveres para as pesquisas médicas, tanto que tivemos casos reais de gente, inclusive, que se especializava em matar indigentes para fornecer os corpos sem que os centros médicos soubessem sua origem para pesquisas e necrópsias. Então, tem todo esse caldo cultural do século XIX, vivia o Louis Stevenson e todas as partes dialogavam diretamente com a parte legal. E quando vamos falar sobre Dr. Jekyll e Mr. Hyde, o que estamos falando? Estamos falando numa obra que fala justamente de um caso da relação misteriosa entre um exímio cavalheiro, que era o Dr. Jekyll, um médico renomado e um exemplo de bom cidadão, e um ser sinistro, que seria o Sr. Hyde, Mr. Hyde, até o mesmo nome dizendo, tipo, aquele que está escondido, né? E que seria meio considerado uma das piores coisas que teria a sociedade, inclusive com uma aspecto tão repulsivo, não por ser feio, mas por fazer com que as pessoas reconhecessem nele o lado mais animal e selvagem da humanidade. Então, e até que nós descobrimos que, na verdade, o Dr. Jekyll, ele criou uma poção para tentar separar o lado maligno dele, né? Para tentar pegar e conter os impulsos que ele estava tentando finalmente te bloquear, né? De fazer coisas pecaminosas. Só que a fórmula, ela tem efeito, ela separa o lado bom do lado mal. Só que o lado bom é aquilo que seria a pessoa perfeita para século XIX, só que o lado mal também surge extremamente poderoso a ponto de cada vez mais ele fica no comando ao invés do Dr. Jekyll, né? Então ele está prestes a pegar e perder o controle pro Sr. Hyde, para a personalidade sombria dele. E que diálogos isso tem a ver com a ciência médica do século XIX, né? Primeiramente, no século XVIII, começa as primeiras pesquisas para você realmente pegar, entender a fundo como funcionaria a psique humana, onde várias coisas que seriam do domínio exclusivamente religiosos passam a tentar entrar no domínio científico. Conforme, inclusive, eu conversei com vocês na aula sobre Frankenstein, nós tivemos justamente esse conceito de alma, de psique humana sendo racionalizados. No Renascimento, nós já tivemos René Descartes fazendo aquela divisão clássica entre alma e corpo. E com isso, a gente já tem o primeiro grande avanço, a era de avanços científicos, envolvendo justamente pesquisas envolvendo os corpos humanos, né? Apesar de muita coisa ter que ser secreta por certas proibições religiosas. E agora a mente humana, do qual o Descartes unicamente falava, né, que ele acreditava que talvez fosse a conexão entre a alma e o corpo, a glândula pineal. O cérebro em si passa a ser mais investigado e considerado como a base do pensamento humano, ao invés de uma coisa simplesmente externa. E nesse período, Franz Gall é um médico que ele resolve desenvolver a teoria sobre a ideia de que o cérebro
cérebro mais do que um órgão único que faz um processamento, mas que ele teria várias estruturas menores, várias subdivisões, cada um responsável por uma estrutura diferente. Então essa modulação do cérebro, essa compartimentalização, que seria importante para o avanço científico, ele é um dos primeiros a pegar e fazer, e quando ele faz isso, ele divide de acordo com aquilo que ele considera a base da divisão mental da psique humana. Então temos áreas que seriam exclusivas para o amor, outras para o egoísmo, outras para a religião, outras para cobiça e por aí vai. E outros médicos que foram pegar e pesquisar foram aumentando as subdivisões. Parte dessa ideia, ele acabava tentando achar uma correlação que estivesse inclusive no formato do crânio isso, já que ele acreditava que se cada parte do cérebro é responsável por uma coisa, então atrofias ou inchamentos seriam responsáveis justamente por degenerações de comportamento. Isso poderia refletir justamente em formas do crânio humano, seja de forma inata, seja de forma adquirida essas deformidades. Então ele entrou nesse processo científico e outros começaram a pesquisar também se haveria essa divisão. Só que no início do século XIX começa a percorrer uma série de divisões de grupos de pesquisa querendo aplicar isso na prática, criar, inclusive meio que ganhar dinheiro em cima a partir dessa ideia, criando as chamadas clínicas flenológicas. E o que seria a flenologia? A flenologia seria justamente estudar as pedaços do crânio, as formas da cabeça, para pegar e dizer a personalidade padrão de comportamento das pessoas. Então, tínhamos clínicas que eram especializadas nisso, tanto para a questão de doenças, quanto para a questão de personalidade, quase como os grupos de astrologia atualmente. Temos a clínica, pessoas itinerantes que iam com tabuleiros e bustos portáteis para pegar e realizar a medição. Tivemos até mesmo uma proliferação de máquinas que eram criadas para pegar e fazer essas medições. Inclusive, nós temos um museu americano dedicado justamente às invenções médicas que as não tão úteis, do quais temos a chamada cadeira frenológica, que era um equipamento no qual você colocava na cabeça uma série de bastões que faziam a medida de várias partes do crânio, e em seguida imprimia uma série de características, meio que mapeando a sua personalidade. Então, imagine o dinheiro que era feito em cima disso, né? E ao mesmo tempo que a pesquisa estava indo para frente, tínhamos tentando gente usar isso em educação, em sistema prisional. E entre essas pessoas, nós tivemos nos anos 50 do século XIX, o César Lombroso, que ele era um médico italiano, que ele criou um livro que fez sucesso pelo planeta, na parte justamente policial, que ele relacionava deformidades e padrões de crânios justamente com características primitivas. Então ele pegou pedaços da frenologia, pegou certos conceitos do Charles Darwin e fez uma mistura dizendo que tudo aquilo que aproximasse de traços raciais que fugisse do europeu de determinadas formas seria, na verdade, indicativo de regressão, de instintos selvagens, e que 1/3 dos criminosos seriam criminosos inatos e que você descobriria através dessas características. Então, você teve uma coisa que foi tão drástica, onde tínhamos realmente discussões dentro do meio policial de você pegar e detectar futuros criminosos através de simplesmente traços faciais da pessoa. E isso foi tão impactante que até os anos 50 no Brasil do século XX, isso era usado inclusive como prova em juízes. Uma outra coisa importante, esse tipo de forma deturpada de ciência, que nem seria ciência, mas você utilizar fragmentos de ciência para justificar um preconceito seu, para criar uma forma artificial de dominação, resulta justamente na eugenia que originaria, inclusive, todo o caos étnico e a Segunda Guerra Mundial, que se desenvolve na Europa posteriormente e que se espalha pelo mundo. Então,
quando a gente pega e vê no Sr. Hyde a questão do aspecto dele, que não é descrito em detalhes, mas falando que as formas do corpo e do rosto fazem com que as pessoas sintam instintivamente uma mistura de medo e raiva do mais grotesco do ser humano sendo colocado para fora, não pela feiura, mas pelo seu primitivismo, ele está justamente pegando e retornando essa questão do que está sendo discutido da época, da ideia de características inatas criminosas, inclusive das questões da proliferação que teve de consultórios frenológicos no início do século XIX. E ao mesmo tempo, ele está criticando em parte isso, porque ele fala que uma coisa que ele deixa claro é que a parte animal está dentro de todo mundo. Tanto que o Dr. Jekyll, ele é o cavaleiro perfeito com a fisionomia perfeita e ele esconde aquela criatura abominável dentro dele. Então existe uma crítica social forte disso. Lembrando que ele também viveu no meio boêmio, inclusive o Louis Stevenson, e ele via o pessoal da alta sociedade tratando o pessoal da baixa sociedade feito lixo, ao mesmo tempo que vários estabelecimentos de baixo calibre eram secretamente locais de reuniões de várias pessoas que seriam teoricamente pessoas memoráveis da sociedade. E outra coisa interessante é que quando pegamos a questão dele tentar controlar quimicamente esse lado mal, esse lado ruim dele, temos que lembrar uma outra coisa, que a ciência farmacêutica ainda estava evoluindo na época e vivíamos ainda numa era de tônicos, onde teoricamente, de acordo com sua perturbação mental, você teria um tratamento diferente. Dependendo da questão, se fosse considerado aquilo que seria uma neurose, um padrão de desvio de comportamento, um meio convulsivo, você ia pegar e ser tratado através das técnicas de hipnose de Charcot. Ou se fosse uma coisa mais melancólica, deprimida, você ia pegar e tomar os tônicos que existiam da época, que incluíam misturas de morfina com estricnina, para vocês terem ideia. Inclusive, essa era dos tônicos ainda estava tão forte que temos que lembrar que a Coca-Cola ela surge criada por um farmacêutico para ser vendido diretamente em farmácias como um xarope contra fadiga e problemas digestivos, antes de assumir o formato de refrigerante, de bebida sem componente farmacológico só no início do século XX. E essa era, como ainda está sendo desenvolvido meio que as formas futuras de medicamento, é tão variada que temos inclusive os conceitos de cigarros e vinhos medicinais que eram utilizados na época, para ver a amplitude daquilo que estava sendo desenvolvido e como muita coisa ainda ia tomar forma atual. Sendo que a ciência médica da psiquiatria, como a gente conhece hoje, ela ainda estava engatinhando. Como eu disse, nos anos 70 e 77, que o Darwin pegou e colocou o primeiro artigo sobre desenvolvimento da mente da psique infantil, com uma base científica mais sólida. O Charcot estava começando a tratar os pacientes usando a hipnose para tentar pegar e curar traumas. Existia rascunhos de uma teoria do inconsciente, né? Que normalmente envolvia muitas vezes uma coisa que era oculta, escondida no corpo, que causava uma doença especificamente, né? E até que veio o Freud no final, só no finalzinho do século XIX, que ele ia começar a teoria do inconsciente dele, com uma base não do tipo que tudo aquilo que está escondido dentro da mente da pessoa é causador de doenças, não, mas que existe todo um lado que não temos consciência, que existe dentro do nosso cérebro, que seria responsável por vários padrões comportamentais, inclusive atitudes e hábitos do dia a dia. Tanto que atualmente existe uma ciência real chamada neuropsicanálise, que envolve justamente ver e analisar usando a tecnologia atual, usando inclusive sistemas que veem a atividade cerebral de forma não invasiva das mais diversas formas, para poder pegar e ver testar teorias psicanalíticas e ver os padrões de funcionamento cerebral e fazer uma ciência real com base nisso. Então, tudo isso ainda estava engateando dessa teoria do inconsciente, dessa teoria da coisa oculta, de que seria essa psique oculta dentro do corpo humano, né? Então, ele está refletindo e analisando numa época onde isso estava apenas ainda sendo esboçado, o Louis Stevenson. E dentro desse meio, e é interessante
interessante se percebermos até onde essa questão, essa série de questões, elas ainda são extremamente relevantes no nosso meio, já que existem várias questões relativas à mente humana que a gente ainda não conhece, está desenvolvendo, tem várias descobertas, mesmo o padrão de divisão de atividades cerebrais, tem muitas coisas que são pouco conhecidas, né, e vão muito além, aquele esquema de que cada pedaço do cérebro faz alguma coisa, é só um esboço de uma coisa muito maior e muito mais estruturada, uma simplificação grosseira, né, e que é totalmente diferente daquela divisão que foi feita pelo Franz Gall no início, né, que ele estava tentando descobrir o que estava acontecendo, né, então por isso que aquela divisão era errônea, né, e até hoje essa obra influencia tem várias influências, né. É engraçado se percebermos um pouco que aquele conceito justamente de uma pílula, um comprimido, uma solução que controla diretamente os sentimentos humanos, né, a gente vê tanto em filmes como o Equilibrium, né? Aquele clássico que num futuro distópico onde todos tomam uma medicação específica que suprime os sentimentos para facilitar o governo e a ordem das pessoas, né? Inclusive o protagonista é um dos policiais que monitora isso, né? Em Bacurau a gente tem isso num futuro distópico, onde a cidade recebe toda uma leva dessas medicações de controle de medicamentoso, né? Um ótimo filme brasileiro que varia entre o terror, a ficção científica e vários outros gêneros. Dentro do mundo dos super-heróis, isso é extremamente evidente quando pegamos o clássico justamente do Incrível Hulk, onde temos justamente o médico padrão, que é o Bruce Banner, super inteligente, do outro lado o Hulk, a criatura grotesca, de um lado o troglodita, só que com uma força gigantesca, né? E que fica muito evidente isso quando a gente vê a adaptação para o primeiro seriado de televisão, onde ao invés de ser um físico testando energia nuclear, ele é um médico, usa testes com energia nuclear para tentar buscar a força oculta dentro do corpo humano e acaba assim se transformando no Incrível Hulk. E aí, sendo que esse conceito de força escondida no corpo humano, ele deriva na verdade de um conceito científico chamado sancionismo, que é a ideia, que é um conceito real de que certas pessoas sobre surto intenso de adrenalina, as pessoas adquirem uma força muito maior devido a essa supercarga hormonal que tem no corpo, né? O que acontece durante certos distúrbios psiquiátricos, inclusive. Quando vamos um pouco mais pra frente pra chamada Marvel moderna, inclusive desses filmes que fazem grande sucesso, a gente vê isso bem evidente nos filmes do Homem-Aranha. Tanto no Duende Verde, que é o cientista, que ele cria uma fórmula de super força, só que ao mesmo tempo a fórmula começa a gerar uma super personalidade, uma segunda personalidade dele, ainda mais cruel e ambiciosa. Ou o Dr. Connors, que vira o Lagarto, que é justamente um cientista que pesquisa uma forma de curar, regenerar o corpo humano, né? E ao aplicar ele mesmo até a fórmula de regeneração, ele recupera o braço dele, só que ele começa a se transformar num ser meio lagarto devido ao DNA que ele pega e usa nos experimentos. Mesmo o Mr. Hyde, de forma diferente, existe como nome de um vilão dentro da Marvel Comics, né? Que inclusive chegou a aparecer em seriado, que usa uma fórmula para ganhar super força. Dentro da DC Comics, que é o grande concorrente da Marvel, não chega a ser tão explorado assim em certas questões do cinema, apesar de que temos justamente um filme novo do Batman, que fala justamente a questão dele trabalhar sobre o impulso interior dele, para ele não virar um psicopata matando bandidos, mas sim se manter dentro da lei, essa briga interior dentro dele, né? E ainda por cima temos um personagem dentro dos quadrinhos da DC que chegou a ganhar algumas animações, que é o Etrigan, que é um ser meio humano, meio demônio, porque é um humano que foi fundido com um demônio, então ele sempre sofre por causa que ele, para poder atuar, ele tem que deixar a personalidade demoníaca pro poder das trevas se manifestar nele. E ele já chegou a pegar e descobrir como pegar e eliminar o demônio dentro dele, só que ele percebe que não pode por causa que tem várias ameaças sobrenaturais que não poderiam ser detidas sem o poder do Etrigan na Terra. E quando a gente vai para os filmes de horror, é bem interessante como toda essa questão do licântropo, da pessoa que tem a super personalidade dentro de si, da pessoa que tem o lado animal dentro dela,
aparece em várias obras, tanto que temos o clássico do lobisomem, dos estúdios Universal, e essa conexão com o lado mais médico, inclusive, aparece nos crossovers do lobisomem da Universal com outros personagens, justamente buscando um médico, inicialmente até o Dr. Frankenstein, que pudesse pegar e curar ele cirurgicamente de alguma forma. E isso se espalha para todo o universo de criaturas sobrenaturais, de meio-humanos que tem. Inclusive, a própria Disney já chegou a trabalhar com isso, num filme chamado Zombies, que é de um colégio de adolescentes, onde temos uma cidade dividida entre os humanos normais e aqueles que foram infectados pela praga zumbi, e usam um aparelho para controlar, como se fosse um controle de uma doença crônica, o zumbi. E o que acontece é que algumas pessoas até conseguem manipular o aparelho, né, para deixar um pouco mais zumbi, para aumentar a força, etc. Só que ao mesmo tempo isso geraria um descontrole dos impulsos da pessoa. Então essa coisa de controle do monstro interior. E é engraçado se pensarmos desse lado do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que quando a gente vê a continuação, ele envolve justamente trabalhar com uma gangue de lobisomens. Outro grupo de pessoas que pega e tem que trabalhar com a questão da besta interior. E aí vai para um universo quase infinito dentro de referências dentro da cultura pop, as múltiplas possibilidades que essa obra tem trabalhado até hoje. E fiquem ligados que a nossa terceira e última aula será justamente falando de Drácula, de Bram Stoker. Eu sou o Luiz, médico patologista, leitor crítico, escritor, e escreva aqui embaixo, compartilhem com seus amigos, inscreva-se no canal para não perder a próxima aula e até mais, galera!